E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para esta sexta-feira, dia 24/2. Selecionamos aqui para vocês 10 jogos para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho e senta o dedo no like, porque quando você curte nossos vídeos, você se inscreve, o YouTube entende que você está acompanhando nossos vídeos e aí vai enviar também a outras pessoas. Vou deixar também, pessoal, aqui na descrição do nosso Instagram, tá? Entra lá. Sempre tá deixando nossos resultados diariamente lá, e também o nosso Telegram, tá? Se você aí quiser um grupo gratuito, a gente sempre tá deixando aí palpites lá, né? A gente sempre deixa um bilhete prontozinho lá pra galera que tá lá, né? Então, se você quiser entrar aí, tá o link na descrição, beleza? Antes de ir pros jogos, pessoal, dessa sexta-feira, vamos aqui para os resultados, né? De alguns jogos que já aconteceram, outros estão rolando ainda, né? Aqui nessa quinta-feira, né? Começando aqui rapidamente, começando Bengaluru, né? E Goa, deixamos o acima de 1,5 para vocês. Eu falei até 2,5, quem quisesse entrar no 2,5 nesse jogo seria uma boa, né? 3-1 para o Bengaluru. Aqui foi decepção da rodada, safadeza, né, do Al Ittihad. Ficou no 0-0 com o Raed, né? Olha só, jogou sozinho praticamente, né? E acabou que não conseguiu fazer um gol sequer aqui no Al Raed, né? Al Ittihad aí decepcionando. Deixamos aqui os jogos da Europa League, né? Começando aqui pelo Mônaco e Leverkusen, deixamos o acima de 1,5 para vocês. Cravamos, né? 4-2, grande jogo aqui. 3-2 no tempo normal, né? Grande jogo, né? Deixamos também o PSV acima de 1,5, cravamos também. 2-0 para o PSV. Deixamos também aqui o jogo do Barcelona, do Manchester United, jogo acima de 1,5 também, né? Bateu, inclusive o Antony acabou de fazer o segundo gol do Manchester United, né? E tá batendo, né? 2-1 aqui, inclusive até o placar exato te deixou 2-1 para vocês, terminar assim a gente crava. Deixamos o jogo do Rennes aqui, jogo acima de 1,5, creio que vai sair mais um golzinho aqui. Inclusive, teve até um pênalti aqui, um pênalti não, um gol anulado, né, do Shakhtar Donetsk, né, no primeiro tempo, né. Eu creio que possa sair mais um golzinho nesse jogo aqui, tá? Inclusive peguei até no ao vivo esse golzinho aqui do Rennes, né, mal eu coloquei, né, pra rapaziada no nosso grupo lá e, e já saiu o gol em seguida, né? Deixamos aqui caso o empate para vocês no jogo do União Berlim, estamos batendo, né? Inclusive tá 3-1 pro União Berlim, top também. Deixamos aqui para vocês o acima de 1,5 no jogo do Basileia com o Trabzonspor, teve até pênalti perdido, mais um gol anulado também aqui, o gol do Trabzonspor, né, e acabou de fazer o segundo aqui o Basileia, né, e tá 2-0, né? Então a gente tá cravando a maioria dos nossos jogos aí, né? Então vamos torcer para sair mais um golzinho aqui no jogo do Rennes aí, pra gente bater 100% na nossa Liga Europa. E é isso, né? Vamos para os jogos agora desta sexta-feira, né? Selecionamos aqui alguns jogos para vocês. Ao que dizia, né? E ao Kuwait, né? O Al Kuwait quem sempre tá selecionando aqui no nosso canal, né? Jogo aqui do Kuwait, né? O Al dizia que vem aqui nos últimos 5 jogos, vem aqui de 3 vitórias, um empate e uma derrota. 4 foi acima de 1,5 né? E aqui o Kuwait vem aqui de 3 vitórias, 2 empates nos últimos 5 jogos, 3 foi acima de 1,5. Se enfrentaram 5 vezes, né? Nesses jogos aqui, 4 foi acima de 1,5. E na classificação, se você observar, o Kuwait é o líder, né? Mas o que eu dizia, ele não tá muito longe, né? Ele tá com 22 pontos e se vencer vai a 25, né? Fica apenas aí a poucos pontos, né, do Al Kuwait, tá? Então eu deixo aqui para vocês o acima de 1,5. Eu creio que podemos ver dois gols nessa partida. Então ambos marca, tá? Quem quiser pegar uma odd maior aqui no ambos marca, o Alca dizia é um time que gosta de fazer gol e também sofre gols, né? A Kuwait também, apesar de ter uma defesa boa, ele sofre de vez em quando, ele sofre um golzinho fora de casa. Então deixa aqui o ambos marca para você que quer pegar uma odd mais alta, mas no bilhete 1,5 tá de bom tamanho, tá pagando muito bem e placar exato deixa de 2-1 para Al Kuwait. Vamos para Düsseldorf agora e Braunschweig, né? Às 13h30 da tarde. O Düsseldorf que vem de 2 vitórias e 3 derrotas, né, nos últimos 5 jogos dele aqui, todos foram acima de 1,5, né, ambos marcam, veio em 4 oportunidades. E aqui o Braunschweig vem aqui de 3 derrotas e 2 vitórias, nos últimos 5 jogos todos foram acima de 1,5. Se enfrentaram 5 vezes, né, 3 foi acima de 1,5, ambos marcam, veio 3. E na classificação, se você observar aqui, o Düsseldorf se vencer vai a 35 pontos. E aí o Braunschweig aqui tá perto da zona de rebaixamento. Então é um jogo que interessa as duas equipes, eu deixo aqui o acima de 1,5 e placar exato
eu deixo aqui de 2-1 para o Düsseldorf. Vamos para mais um jogo da Bundesliga 2, às 13h30 também, Karlsruhe e Regensburg, né? O Karlsruhe que vem de 4 vitórias e 1 empate, nos últimos 5 jogos todos foram 1,5. E o Regensburg que vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, 4 foi acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes, né? Últimos 3 foi acima de 1,5 gol, inclusive o Karlsruhe venceu fora de casa por 6-0. Tá, eu deixo aqui mais um jogo para gols, o acima de 1,5 também. Tá, o Regensburg, se vencer, ele pode sair da zona de do rebaixamento, melhor dizendo. Daí o Karlsruhe está bem pertinho também, tá apenas 5 pontos. Daí tem um ataque muito bom e uma defesa vazada, até assim como o Regensburg, né, que tem uma defesa que sofreu 37 gols em apenas 21 jogos, né. Então deixa aqui 1,5 e 2-1 para o Karlsruhe, beleza? Vamos para mais um jogo agora, às 15 horas da tarde, temos aí Holandinha, né, Eindhoven e Graafschap, jogão, né, o Eindhoven que vem aqui de 4 derrotas e 1 vitória, né, nos últimos 5 jogos aqui. Nos últimos cinco jogos dele aqui, ele vem 4 jogos sem marcar gols, né, o Eindhoven, isso aí que é o mais preocupante, mas nos últimos 3 aqui saiu gols, tá? Nem que ele sofra, tá? E o Graafschap é um time muito over, nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2, empatou 1, e todos os que foi acima de 1, então deixa aqui para vocês o acima de 1,5 gol, tá? Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol, e eu deixo aqui gols para esse jogo e placar exato de 1-1. O Willem 2 e John Ajax agora, né, pela Holanda ainda às 15 horas. O Willem que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E o Ajax vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. Ambos marcam veio em 4 aqui, tá? E em 3 vezes aqui veio no jogo do Willem. Se enfrentaram 3 vezes, né? E todos foram ambos marcam, inclusive ano passado. Tá? E deixa aqui para vocês, ambos marcam nesse jogo. O Willem é um time que não sofre tantos gols assim, tá? Mas tem um ataque muito bom. Mas o Ajax tem um ataque melhor que do Willem, né? Tem 42 gols feitos aqui, o Willem tem 40, mas tem uma defesa vazada. Então deixa aqui ambos marca e placar exato de 2-1 para o time do Willem. Vamos para mais um jogo agora, Mainz e Mönchengladbach, agora às 15h30, Alemanha, Bundesliga 1. O Mainz que vem de 3 vitórias e 2 derrotas, os últimos 5 jogos todos foram acima de 2,5 e todos também, né? E o Mönchengladbach venceu 2 aqui, perdeu 2, empatou 1, 4 foi acima de 1,5 gol, né? Se enfrentaram 5 vezes, 4 foi acima de 1,5 gol, ambos marca veio em 4, tá? Eu deixo aqui para vocês mais um jogo para gols também, deixo aqui o acima de 1,5 gol, tá? Aqui confronto direto, tá? Os dois que venceram aqui se aproximam bem mais daqui do Frankfurt, ultrapassa o Wolfsburg, tá? Eu creio que 2 gols podemos ver. Quem quiser entrar nesse 2,5 aqui é uma boa, são dois times que tem um ataque muito bom, uma defesa muito vazada, tá? Então eu creio que 2,5 podemos ver também e placar exato de 2-1 para o time do Mainz. Vamos para Lille e Brest agora, né? Pela Ligue 1 da França. Nos últimos 5 jogos do Lille venceu 2, perdeu 2, empatou 1, né? O Brest venceu aqui apenas 1, né? Nos últimos 5 jogos perdeu 2 consecutivos e empatou 2, tá? Nos últimos 5 jogos o Brest venceu, né? 2, mas faz 2 anos atrás. O Lille agora é totalmente diferente, é um time que vem jogando bem dentro de casa, né? Nos últimos 20 jogos venceu a maioria, perdeu apenas 3, e o Brest aqui venceu apenas 5 jogos, tá? Nos últimos 20, tá? Eu deixo aqui casa vence, tá? Acredito que o Lille não perde esse jogo. Se vencer, entra na zona de classificação, né? 44 pontos, ultrapassa o Rennes. E o Brest aqui precisa da vitória também, porque tá na parte de baixo da tabela, tá? E o Lille, ó, é o quarto melhor jogando em casa, vai enfrentar aí o quarto pior visitante. Então deixa aqui casa vence e placar exato de 2-0 para o Lille. Vamos para agora a Premier League às 16 horas, Fulham e Wolverhampton, né? O Fulham que vem aqui de 3 vitórias e 2 empates. E o Wolverhampton de 2 vitórias e 3 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 3, né? Mas o Fulham é um time que vem jogando muito bem dentro de casa, tem apenas 5 derrotas, tá jogando dentro de casa, por mais que o histórico esteja a favor do Wolverhampton, ele não vem fazendo bons jogos fora de casa, tá? É um time que ganha pouco e empata muito, tem apenas 4 vitórias, tá? E o Fulham jogando em casa, ó, ele é o 8º melhor, tá? E aqui, se na classificação, se ele vencer, ele pode alcançar o Newcastle, né, que perdeu o último jogo, tá? Então eu deixo para vocês aqui, caso o empate, tá? O Wolverhampton fez apenas 8 gols, sofreu 17 e 11 jogos, tem mais jogos do que gols, né? Então eu creio que o Fulham não perde, tá? Então caso o empate, placar exato de 1-0 para o Fulham.
Vamos agora para Grêmio e Novo Hamburgo às 19 horas. O Grêmio que vem de 4 vitórias e um empate, né? Novo Hamburgo vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota. Se enfrentaram 5 vezes. O Grêmio venceu 3 dessas 5 vezes, né? Jogando em casa. É um time que joga muito bem, né? Tem apenas uma derrota. E o Novo Hamburgo é um time que perde muito fora de casa, né? Tem apenas 2 vitórias. Então deixa aqui que Grêmio vence com mais de 1,5 gols para subir mais a odd. Ele é o líder geral do Gauchão, né? Tem um ataque muito bom. E se vencer aí pode disparar na liderança. E Novo Hamburgo está na parte de baixo da tabela. Então deixa aqui, Grêmio vence com mais de 1,5 gols e placar exato de 3-0 para o Grêmio. E para finalizar o nosso dia às 19h30, temos aí Cerro Porteño Resistência, né? O Cerro Porteño que vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Resistência de uma vitória, apenas 3 derrotas e um empate, tá? Nos últimos 5 jogos entre eles, Cerro venceu todos, né? Jogando em casa também, venceu os últimos 2. Então deixa aqui, casa vence e placar exato de 2-0 pro Cerro, beleza? Então esses são nossos jogos para esse dia, pessoal. E nós possamos ter um dia muito bom, assim como está sendo também essa quinta-feira. E que o final de semana seja melhor ainda, beleza? Tamo junto e até a próxima.